Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à solenidade de abertura da Conferência Internacional sobre Direito à Verdade. Convidamos para compor a mesa de abertura o diretor do United Nations Information Center, Giancarlo Summa. Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão Pires Júnior. Presidente da FEComércio e dos Conselhos Regionais do SESC e do SENAC, Abraham Sajman. O secretário especial de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, José Gregori. O secretário de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, José Henrique Reis Lobo. O secretário da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei. O ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vanucchi. Gostaríamos de reconhecer a presença das seguintes autoridades: o presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, Marco Antônio Barbosa. O juiz federal, representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Paulo Sérgio Domingues. A juíza representante da Associação Juízes para a Democracia, AJD, Kenarik Bujikian Felipe. O juiz e representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, Marcos Alexandre Coelho Zilli. A delegada e deputada estadual, senhora Rosemary Correia. O representante da Polícia Rodoviária Federal, Comissão de Direitos Humanos, Otávio Oliveira. O presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, Carlos Gilberto Pereira. Agradecemos a presença da família de Paulo de Mesquita Neto, seu filho Alexandre, sua esposa Maud Kalborg, sua mãe Maria Lúcia Vargas do Amaral. Agradecemos também a presença dos familiares dos mortos e desaparecidos políticos. Gostaria de convidar o professor Paulo Sérgio Pinheiro para homenagear o professor Paulo de Mesquita Neto. Querida Maud, Alexandre, Dona Maria Lúcia Amaral,
Senhor Ministro, senhores secretários, queridos membros que compõem a mesa. Queridos amigos, quero nesse momento solenemente declarar, em nome da coordenação e de todos os pesquisadores do NEV-USP, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, e dos organizadores dessa reunião, Glenda Mesaroba, do INEU, Unicamp e eu mesmo, que a Conferência Internacional sobre o Direito à Verdade é dedicada à memória de nosso antigo colega Paulo Mesquita Neto, que aqui queremos homenagear. No site dos resultados dessa conferência, no livro com os trabalhos e discussões desses 2 dias, essa homenagem deverá estar registrada em dedicatória. Depois da conferência, essa citação que aqui fazemos será entregue formalmente à sua família. Paulo Mesquita Neto, 1971-2008, foi PhD em Ciência Política pela Universidade de Columbia, em Nova York. Nosso colega Alfred Stepan, um dos mais eminentes cientistas políticos da atualidade, seu diretor de tese, considerou aquela tese a melhor já defendida na School of International and Public Affairs da Universidade de Columbia, na área de estudos sobre Forças Armadas e Violência do Estado. Paulo coordenou até o final de sua vida a área de monitoramento de direitos humanos do NEV-USP e o programa de bolsas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foi membro dos conselhos consultivos do Centro Santo Dias de Direitos Humanos e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e coordenador da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, além de ter trabalhado antes no Secretariado Executivo da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, fundada pelo cardeal Paulo Evaristo Arnes. Também foi secretário executivo do Instituto São Paulo contra a Violência, 2000-2004, tendo ajudado a fundar o SOS Denúncia e o Fórum Metropolitano de Segurança Pública. Foi relator dos Programas Nacionais de Direitos Humanos PNDH-1, em 1996, e PNDH-2, em 2002. E o primeiro Programa Estadual de Direitos Humanos em São Paulo. Foi consultor ainda do Plano Nacional de Direitos Humanos de Cabo Verde. Foi consultor para o relatório sobre segurança cidadã da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, de 2007 a 2008, a nossa última colaboração conjunta. Foi relator do monumental 4º Relatório Nacional de Direitos Humanos, do NEV e da Comissão Teotônio Vilela. Em 2007, coeditou a Revista Brasileira de Segurança Pública, realizou investigações e projetos e consultorias e publicou intensamente nas áreas de direitos humanos, democracia, segurança pública, justiça penal, reforma policial, prevenção da violência e do delito. Seu último livro póstumo, Ensaios sobre a Seguridade Cidadã, publicada pela Flaxo em Quito, que sairá em português este ano, mostra a riqueza de seu pensamento. Esse impressionante currículo de uma vida tão breve não dá conta plenamente da personalidade de Paulo Mesquita, que faz parte daquele extraordinário contingente dos que passam pela terra somente para fazer o bem e, no entanto, logo nos deixam. No começo dos anos 1990, quando, depois de concluir o doutoramento, voltava de Colômbia para o Brasil, começou a colaborar conosco. Nesse momento que o NEV comemora os seus 20 anos, na verdade, 22 anos, mas o Sérgio Adorno vai explicar essa história. Pelo menos, durante 15 anos, Paulo esteve estreitamente ligado ao NEV-USP, desde quando preparava em todo o Brasil o PNDH-1, em 1996, justamente sob patrocínio de Nelson Jobim e José Gregório, no Ministério da Justiça, no governo Cardoso. Mesmo nos períodos em que esteve no exterior, com a prestigiosa bolsa da Open Society Institute em Nova York, ou no Instituto de São Paulo contra a Violência, com o nosso querido amigo Abraham Sajman e Eduardo Capobianco, jamais se afastou do nosso trabalho. Nos últimos 5 anos, todos nós tivemos o privilégio de contar com ele diariamente como um dos coordenadores e pesquisadores do NEV. A personalidade de Paulo, além da sua enorme competência, rigor e imaginação sociológica, combinavam qualidades que nem sempre estão presentes nos intelectuais com qualidade igual. Tinha princípios e convicções firmes em democracia e direitos humanos, e enorme sensibilidade para os dramas pessoais impostos pela violação de direitos humanos às vítimas. Era, ao mesmo tempo, engajado nas lutas dos movimentos e comissões de direitos humanos e tinha grande tato diplomático para colaborar em parceria com o governo e autoridades. Adotava uma atitude sempre low profile, em todas as circunstâncias. Seu estilo era sotto voce, nunca com megafone, com modéstia natural e enorme elegância, onde
Não faltava um discreto senso de humor em todas as situações. Basicamente, estava de bem com a vida. Cidadão perfeito, filho, pai e marido exemplar. Seu subdesaparecimento foi devastador para todos que o conheceram e com ele trabalharam em tantas frentes que atuam no Brasil e no mundo. Ainda que não nos console de sua perda, sua vida e obra luminosa serão sempre inspiração e referência de dignidade e espírito público. Eu peço que nos levantemos com uma salva de palmas ao Paulo. Muito obrigado. Eu agradeço novamente a presença da MOD, do Alexandre e da Maria Lúcia. Muito obrigado. Cada um dos ilustres membros da mesa de abertura terá 5 minutos para suas explanações. Com a palavra, o diretor do United Nations Information Center, UNIC Rio, Giancarlo Suma. Bom dia. Então, é um prazer estar aqui. Ministro Paulo Mannucchi, ministro José Gregori, Paulo Sérgio Pinheiro, autoridades, amigos. É um prazer estar aqui nesta sala, para essa conferência internacional sobre o direito à verdade. Foi um prazer para mim, em nome do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, então, em nome das Nações Unidas, é meu pessoal, poder apoiar, participar modestamente da organização desta conferência, porque esse tema é absolutamente central na própria essência, na história e na essência das Nações Unidas. A ONU nasceu depois da Segunda Guerra Mundial para assegurar a paz e segurança, desenvolvimento econômico e social e respeito dos direitos humanos. Em 1948, como vocês sabem, foi aprovada, foi promulgada pelos países que então eram membros da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um dos 2 documentos fundamentais das Nações Unidas, que é a tentativa, a primeira vez que na história do gênero humano se cria são 30 artigos, se cria um corpo de artigos que determinam quais são os direitos fundamentais que todos e todas têm simplesmente ao nascer. Direitos de igualdade, direitos a uma vida digna, direito à proteção da sua integridade física, direitos a desenvolvimento econômico e social, direito de opinião, enfim, os direitos que fazem uma vida digna de ser vivida. As ditaduras militares representam a violação praticamente em bloco de todos os direitos que são listados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na América Latina, dezenas de milhões de pessoas sofreram pelas mãos das ditaduras militares durante uma época longa de trevas, uma época de dor, de sofrimento, de ultraje à democracia e aos direitos humanos. Hoje, essa é uma página virada na história do continente. Isso é uma das grandes revoluções, pelo menos aqui na América Latina, das últimas décadas, viver uma democracia plena em toda a região. E para que isso se fortaleça, para que, digamos, o passado nunca mais possa voltar, para que a justiça plena seja feita, é importante o direito à verdade. É fundamental o direito à verdade. Não há possibilidade de haver, de fato, verdadeira justiça sem verdade. Sem justiça, de fato, não há também verdadeira paz. O direito, então, à memória não faz parte dos 30 artigos da Declaração Universal, mas talvez deveria. E, de alguma forma, é importante que as memórias das violações passadas não se percam, que exista um esforço político por parte dos governos, mas também por parte da sociedade civil, por parte do mundo acadêmico, etc., para que tudo isso continue sendo estudado, para que a memória seja resguardada, para que, eu também diga, essa é a minha opinião pessoal, para que se crie uma, digamos, uma história
uma concepção da história que seja condividida por todos. Quero dizer, não é mais possível ter interpretações diferentes com relação a ditaduras, assim como é um esforço que foi feito com relação ao nazismo e ao fascismo na Europa, né? Digamos, sim, claro, existem ainda, infelizmente, pessoas que têm esse tipo de orientamento político, mas, digamos, não há nenhum espaço político público para uma defesa do nazismo ou do fascismo. Não deveria haver nenhum espaço político para poder defender os estados de exceção, as ditaduras que assolaram a América Latina e os outros países do mundo. Então, esse é um esforço extremamente importante, e então por isso que nós tivemos o prazer de poder colaborar minimamente, mas enfim, pelo menos estar aqui pela manhã, é um prazer para mim, e então agradeço por essa oportunidade, quero cumprimentar o NEV por mais essa brilhante iniciativa ao longo dos seus 20 ou 22 anos, depois não sabia essa história, mas vamos ouvir, de sua existência. É um dos centros de excelência no Brasil, centro de referência, que eu conheço praticamente desde o começo da sua atividade, quando era jornalista, não trabalhava para as Nações Unidas. É um exemplo do que a sociedade civil, do que o mundo acadêmico brasileiro pode fazer de melhor a nível internacional. Então, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado e muito bom trabalho a todos. Com a palavra, o presidente da FEComércio e dos conselhos regionais do SESC e do SENAC, Abraham Sajman. Perdão, é melhor isso aqui? Bom dia a todos e a todas, senhor ministro, senhores secretários, demais componentes da mesa. Seria desnecessário ressaltar a importância desta Conferência Internacional sobre o Direito à Verdade, não fosse ela realizada em período conturbado da vida financeira internacional, na esteira de um período em que todos os países, até mesmo os mais poderosos, temeram e certamente ainda temem por sua sobrevivência econômica material. Trilhões e mais trilhões de dólares foram gastos para socorrer empresas e instituições dos mais diferentes matizes. Outros tantos trilhões foram empenhados à vista e a prazo para exorcizar o demônio de uma depressão que não se concretizou. Meses e meses de correria nas mesas de câmbio, nos mercados financeiros, na gestão dos empreendimentos, nas diferentes esferas do poder, mostraram impressionante capacidade de mobilização da sociedade globalizada para criar mecanismos de defesa de sua sobrevivência dentro dos parâmetros de desenvolvimento e bem-estar econômico e social que, até o momento, conseguiram estabelecer. Mas evidenciam também que não há o mesmo empenho, a mesma disposição de luta quando se trata de atender a outras necessidades que não aquelas eleitas como paradigmas da aldeia global, da sociedade cibernética. Na semana passada, a ONU estimou em 82 bilhões de dólares mensais o necessário para atender ao bilhão de famintos do mundo. Os conflitos internacionais e intranacionais recrudescem e se alastram. Governos despóticos, tiranos, se mantêm ou ascendem ao poder. A desigualdade social e econômica se intensifica, os direitos humanos continuam a ser desrespeitados e o meio ambiente é massacrado em nome do progresso. Essas constatações desagradáveis enaltecem a importância, o valor, o alcance do ato que aqui se realiza na Universidade de São Paulo, uma das melhores instituições de ensino do mundo, conduzido por cabeças privilegiadas do Brasil e do exterior. É uma ação em favor do desenvolvimento humano, o único desenvolvimento que interessa realmente. Ao discutir a possibilidade de constituição de uma comissão de verdade no Brasil, à semelhança das que já existem em outros países do mundo,
este fórum está impulsionando a sociedade brasileira em direção ao pleno Estado de Direito, o único capaz de permitir que o Brasil se transforme irreversivelmente em uma nação desenvolvida socialmente e economicamente, justa, livre e plural, capaz de chegar ao progresso mediante programas de crescimento sustentável que garanta às atuais e às futuras gerações viverem em um mundo digno. A caminhada rumo a este futuro que desejo próximo nos obrigará a passar sobre pontiagudos espinhos plantados em passado sombrio e do qual algumas nuvens negras ainda precisam ser debeladas. Mas ela será necessariamente vitoriosa, pois está assentada sobre a verdade, o direito à verdade. E isto permitirá, evidentemente, não só desvendar os mistérios que ocultam nossos mortos e desaparecidos, mas o direito à liberdade de expressão, acompanhar as ações do governo contra a ineficiência, o esbanjamento e a corrupção, o abuso do poder em benefício do privado, a fiscalização das ações do Estado e o controle social das políticas públicas. Acredito piamente serem estas as condicionantes de um país como aquele que, tenho a certeza, todos aqui queremos construir. Muito obrigado. Palavra o secretário especial de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, José Gregório. Meus amigos da mesa, que saúdo em nome do ministro Vanucchi, o que sempre faço com afeto, mas com muito respeito pelo belo e lúcido trabalho que ele vem desenvolvendo à frente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Minhas amigas, meus amigos da plateia, que saúdo a pessoa da mãe Paulo Mesquita. Eu tenho 5 minutos e gostaria de fazer algumas considerações que eu colocaria como premissas e, em seguida, a minha opinião sobre esse nosso encontro. A primeira coisa a dizer é que não é fácil voltar aos temas das vítimas pós-64, que fiz o possível em várias fases da minha vida para superar, seja na vida civil, lutando para socorrer quem necessitou do amparo jurídico ou ajuda pessoal, e no governo, reparando pela lei injustiças ou ilegalidades cometidas. Por determinação do presidente da República de então e do seu ministro da Justiça, preparei o projeto conhecido como a Lei dos Desaparecidos, ouvindo vários companheiros, entre eles, como não podia deixar de ser, do Núcleo de Estudos contra a Violência, criando a comissão especial que definiu e indenizou a situação de mais de 300 pessoas que morreram por motivos não naturais, impróprios do Estado brasileiro ou a eles equivalentes. Por toda essa experiência que eu vivi, honrosa por um lado, dolorosa por outra, eu aconselho que sempre se tenha a maior prudência e equilíbrio em tratar do tema. Porque há feridas e lágrimas por todos os lados. Houve ações e reações que se entrecruzaram e é difícil, se não impossível, obter consenso ou unanimidade quando se foi aos extremos. Agora, eu acho que não há equivalência ética. Por quê? Porque o Estado é sempre, por definição, mais responsável e deve ser o guardião da lei. Mas, na verdade, na prática, as passões surgem com a mesma força. É claro que, mesmo tendo resolvido bem a questão, como julgo
ter resolvido pela lei dos desaparecidos, sobram situações de injustiça que precisam ser sanadas. A meu ver, sempre no espírito da lei da anistia, que foi o eixo em torno do qual se pautou todo o projeto do nosso retorno democrático. Nossa democracia é hoje sólida e sobram exemplos de sua maturidade. Basta mencionar a mais que britânica transição FHC-Lula e as eleições municipais que se têm realizado, movimentando milhares e milhares de candidatos em todo esse gigantesco país, sem nenhum incidente. Não obstante esses êxitos, que considero extraordinários, não podemos nos dissociar de todo o cuidado ao tratar da democracia brasileira, que o velho político e sábio baiano Otávio Mangabeira considerava uma plantinha tenra. Nessa perspectiva, não me parece que os governos devam chamar a si qualquer conduta que se equipare a um ajuste de contas. As leis corretivas e reparadoras devem ser discutidas e aprovadas, mas, como provei quando me coube essa tarefa, sem a possibilidade de confronto de segmentos da sociedade ou do Estado. Agora, considero que olhar para frente não significa esquecer o passado, mas significa não colocar o que divide ou separa como agenda nacional. À luz dessas premissas, a ideia desse seminário me parece que tem toda a pertinência. Se bem o entendi, a ideia a ser discutida é a criação de uma comissão de verdade, ou dossiê de resistência democrática, como eu prefiro chamá-la. Quer dizer, o Brasil, queiramos ou não, viveu uma fase autoritária. Os fatos que a configuraram são dados de sua realidade. Já passaram, mas a verdade é que aconteceram. Para defender o autoritarismo ou combatê-lo, foi utilizada a violência, com vítimas pessoais e danos de toda sorte. Diante dessa situação, duas atitudes ou alternativas são possíveis. Ou encará-la como memória e deixar que o passar do tempo dela se encarregue, ou a outra atitude, resgatar esse passado, sistematizá-lo através das lentes da história e disponibilizá-lo ao conhecimento público. A primeira alternativa o Brasil usou várias vezes, como no regime colonial ou no Império, desconhecendo limites geográficos, não tendo pruridos étnicos, tratando os indígenas e os afrodescendentes como se eles fossem os invasores, e abafando com violência os ímpetos da conjura pela independência. A mesma atitude foi tomada com a escravidão, com a célebre determinação do ministro da Justiça de então, da República, Rui Barbosa, determinando a queima dos arquivos da escravidão. Ainda uma vez, a mesma alternativa repetiu-se com o período sujo da ditadura de Getúlio Vargas. É claro que os historiadores, tanto brasileiros como estrangeiros, deitaram suas lupas técnicas em todos esses períodos e a bibliografia sobre eles é extensa e profunda. Mas, a partir dos poderes constituídos e mesmo da sociedade civil, não houve um local que se encarregasse da procura, do recebimento, sobretudo do processamento dos dados e documentos desses períodos. O que se pretende agora é pôr em prática essa segunda alternativa, ou seja,
que passe a existir um conjunto de personalidades, de peso e autoridade, que, como representantes da sociedade civil e do governo, se incumba do resgate das informações documentais, que encadeie o cerne configurador do período 1964/1985, como realmente vivido em todo o território nacional, especialmente no que se refere às transgressões de direitos humanos. Vamos ouvir o que os nossos amigos que estudam a questão na perspectiva dessas duas alternativas a que me referi, nos têm a dizer, para que possamos debater e encontrar o melhor caminho para que, com uma busca isenta, superemos ressentimentos que ainda perturbam nossa coesão democrática. O melhor antídoto à violência é saber por inteiro todos os malefícios e sofrimentos que ela causa. Não efetivamente o saber que congele o passado, mas o saber que ilumine o futuro. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão Pires Júnior. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, secretário Marrei, que aqui está, os organizadores do evento, perseguidos e perseguidas políticas brasileiros que aqui estão, demais participantes. Inicialmente, os nossos agradecimentos pelo convite à abertura dessa nossa atividade, desejando que ela possa cumprir essa tarefa significativa de promover uma discussão que promova uma integração entre as reflexões aprofundadas que o mundo acadêmico realiza em torno das ideias da justiça de transição no Brasil, em específico a discussão sobre o direito à verdade e tudo que ela nos representa, mas também pela importância que essa conferência se propõe, que é a de discutir e, quiçá, traçar algumas linhas da constituição de uma Comissão da Verdade no Brasil, como uma proposição concreta para as nossas autoridades públicas, a partir daí, poderem estudar a viabilização e a conveniência da implementação de uma Comissão da Verdade no Brasil. Então, nós queremos, em nome do ministro Tarcísio Genro, quero deixar os cumprimentos pela boa iniciativa na realização do evento, porque estamos todos convencidos de que, se é certo que nesse crescente cenário de maior protagonismo do nosso país no cenário internacional, nós também somos muito desejosos de que o nosso país se destaque nesse cenário internacional enquanto um agente promovedor dos direitos humanos. E, para isso, é necessário que cumpramos inicialmente a nossa tarefa interna e a nossa responsabilidade em apurar todas as questões relativas a esse passado e o legado de violência deixado por um regime de opressão e de ausência de liberdades públicas recente no nosso país. Muito obrigado a todos. Palavra o secretário de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, José Henrique Reis Lobo. Muito bom dia. Queria cumprimentá-los a todos, especialmente aos membros da mesa, ao ministro Vanucchi, em nome de quem estendo os cumprimentos aí às autoridades todas presentes. E, na verdade, eu queria apenas registrar que nós estamos aqui muito felizes pela oportunidade de participarmos de um evento como esse. Convidado pelo Paulo Sérgio Pinheiro, eu, naturalmente, confirmei minha presença com muita satisfação
quero dizer a vocês que, na verdade, participo aqui muito mais como aluno. Né? Venho para ouvir os expositores e na certeza que nós temos muito a aprender. Acho que o tema é extremamente interessante e basta ver aqui as figuras que foram convidadas para debatê-lo, como o próprio ministro Vanucchi, como o nosso prezadíssimo José Gregório, Sérgio Adorno, Paulo Sérgio Pinheiro, enfim, uma pleiade de figuras que têm uma história de participação efetiva na defesa dos direitos humanos. Então, queria cumprimentá-los, aos organizadores do evento especialmente, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui com vocês, esperando que esses painéis todos possam realmente trazer uma contribuição efetiva para que a gente possa entender melhor e saber como é que nós vamos poder resolver no país essa questão do direito que as pessoas têm a saber o que aconteceu com os perseguidos, os torturados e os mortos durante a ditadura militar. Muito obrigado a todos vocês e um sucesso para o nosso evento. Com a palavra, o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar todos os presentes aqui da mesa, na pessoa do ministro Paulo Vanucchi, que tem tido um grande papel na defesa dos direitos humanos no Brasil. Queria cumprimentar o Paulo Sérgio Pinheiro e, na sua pessoa, todos os membros aqui da USP, do Núcleo de Estudos da Violência, cumprimentar todos os presentes e dizer o seguinte. Primeiro, queria me associar à homenagem ao Paulo Mesquita, que eu tive a satisfação de conhecer, conviver, de ter apreço por ele, pelo seu trabalho, e dizer que foi uma perda muito prematura, um espaço e uma presença impossível de ser preenchida, de modo que eu queria me associar a essa homenagem. A discussão desse tema da transição da ditadura para a democracia e todos os seus efeitos ainda é um tema atual. E é um tema atual porque diz respeito à construção de uma república democrática, do Estado de Direito e da defesa dos direitos humanos. Não é um tema ultrapassado. Acho que conforme nós possamos tratar desse tema, aprofundá-lo, é algo importante para a história e para a vida deste país. E eu tenho visto esta campanha da Secretaria Nacional de Direitos Humanos sobre pedindo a entrega de documentos, e lá tem assim, uma frase para não esquecer e para que isso não se reproduza. E eu acho que é isso mesmo. Nós não devemos ter a ilusão de que as sementes do autoritarismo desapareceram por completo do país. Na verdade, nós temos um discurso democrático que é hegemônico, que é dominante, mas ainda nós temos torturadores orgulhosos, não arrependidos, e que de vez em quando, apesar da amplo compromisso democrático da sociedade brasileira, põem a sua cabeça para fora, né, prontos para defender a tortura sem qualquer vergonha. E isso a gente precisa saber que isso existe. Nós precisamos relembrar que mesmo no pós-88, nós tivemos serviços de informação do governo federal, do antigo SNI, fazendo relatórios sobre partidos políticos legais e sobre figuras e sobre deputados da vida pública brasileira, como se eles tivessem essa condição de dar continuidade àquilo que eles fizeram nos porões, sem perceber que a sociedade brasileira tinha mudado e sem receber uma ordem direta ou sem ter um controle que impedisse
que isso tivesse continuidade. Recentes documentos publicados pela imprensa e que de vez em quando aparecem, surgem do nada a conta-gotas, ou porque alguém soltou, porque foi descoberto por acaso, mostravam este fato, né? Relatórios sobre principais figuras do país no pós-88. E é claro que o direito à verdade, à memória, ele tem que existir, ele tem que ser aprofundado. Ainda hoje, a sociedade brasileira se pergunta o que fizeram com o corpo do deputado Rubens Paiva. A sua família tem direito de localizar, nós temos o direito de saber, e como outros que foram assassinados, não num combate, mas sob tortura, após estarem presos e sob a tutela do Estado, e, portanto, nós temos direito de saber, nós temos direito de exigir que isso apareça. Ainda que a discussão da anistia ou não, o Supremo Tribunal um dia vai decidir sobre isso, se isso está abrangido ou não. Portanto, eu queria registrar que este evento aqui é um evento importante, não só para a universidade, mas para a sociedade brasileira. Acho importante ouvir outros modelos, né, de como outros países lidaram com essa situação. Acho importante que esse tema seja tratado à luz do dia, que nós renovemos os nossos compromissos com democracia, república, direitos humanos, que nós renovemos o nosso compromisso de repulsa à tortura, que nós, mais uma vez, façamos uma profissão de fé de repulsa à mesquinharia e qualquer forma de violência. E, portanto, a minha presença aqui, e certamente a presença do secretário Lobo, secretários do governo do Estado, tem esse significado de dizer o nosso compromisso em relação a esses temas, em relação a fazer com que a luz do sol possa extirpar qualquer patologia ainda existente na vida brasileira. Então, parabéns pelo evento e boa sorte nessa ocorrência. Para encerrar a mesa de abertura, passo a palavra para o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vanucchi. A minha palavra é de saudação, visto que em seguida terei a chance aí de uma exposição de conteúdo numa das mesas seguintes. Então, eu começo saudando o querido Paulo Sérgio Pinheiro, que é o grande idealizador e que incansavelmente se dedicou a este projeto. Eu sou testemunha ao longo de meses e meses, e que hoje vejo se abrir com tanto êxito. Aqui aos meus colegas de mesa, ministro José Gregório, secretário Marrei, ambos os meus colegas homólogos no Estado de São Paulo e na grande nação paulistana. Próprio José Gregório ao lado de Paulo Sérgio, Margarida Genevois, Maria Vitória Benevides, Dom Paulo Evaristo Arnes. As pessoas também tenho como meus gurus, como pessoas a quem sempre busco, em quem sempre busco aconselhamento. Saudação ao secretário de Assuntos Institucionais, José Henrique Reis Lobo, ao meu colega no governo federal, Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, ao companheiro Giancarlo Suma, que aqui representa os organismos da ONU, ao Dr. Abraham Schajman, em quem saúdo a presença, porque é um sinal importante dos tempos, a vinda
da vida empresarial para os temas dos direitos humanos. Em 24 de junho do ano passado, aqui em São Paulo, o presidente Lula, o governador José Serra, juntos, presidiram um grande evento convocado pelo presidente, que reuniu 360 dirigentes de empresas, 60 presidentes de grandes empresas nacionais, para discutir um passo além da benfazeja responsabilidade social da empresa, que há mais de 10 anos se implanta e cresce no Brasil, mas agora o passo além é também a temática dos direitos humanos, sem medo, sem receio, sem bloqueios. E também me lembra a presença dele um dos temas da importância do resgate da memória histórica e as lições que o Brasil pode colher, particularmente nesse tema do povo judeu e do povo armênio. A Armênia hoje luta, os armênios lutam para não deixar apagar da história um massacre hediondo de milhares de pessoas. E sem essa lembrança não será possível se consolidar como nação, como história, como futuro. A saudação aqui ao plenário, na impossibilidade de citar todo mundo, eu começo saudando o Neve, pelos 20 ou 20 e tantos anos de tão importantes trabalhos prestados às causas dos direitos humanos no Brasil, a participação na elaboração dos 2 programas nacionais de direitos humanos, de 96 e 2002, os temas da violência, de uma violência que ainda gera episódios como crime organizado abatendo helicópteros. Às 2h30, aproveitando a agenda, participarei de um evento importante aqui na Academia de Polícia, com delegados para discutir os direitos humanos na vida policial e tantos outros temas. Do Neve, também a emoção de estar homenageando aqui Paulo Mesquita, quem tive a honra de conhecer, e contrariando a escala cronológica da vida de quem fui aluno aqui em Política 1, quando fiz a minha adaptação para o mestrado. Saudação a todos os familiares de mortos e desaparecidos políticos, aqui nas pessoas da Suzana Lisboa, Crimeia Schmidt, Laura Petit, Iverzog, Ivan Seixas, também presidente do CONDEP, Maurice Politi, que no sábado que vem lança o seu livro da experiência do presídio às 11 horas, lá no Memorial da Resistência, antigo DOPS, contando a história da greve de fome dos presos de 72, né, Politi? Também saudação ao João Vicente Goulart, filho do presidente Goulart, saudação a todos os painelistas, e termino saudando a todos também na figura do querido André Pinheiro, colega do meu Camilo, os dois com 1 ano de idade, na escola Irum Curumim, de onde nasceu uma grande amizade. E também lembrar que a homenagem justíssima ao Paulo Mesquita, ela comporta plenamente uma agregação de homenagem a Norberto Bobbio, que ontem completou 100 anos de nascimento e não pode ser esquecido por tão diferentes temas conexos com o que discutiremos nesses 2 dias de seminário, em que o Brasil, o Estado brasileiro, a sociedade civil brasileira, em síntese, entre ambos, a nação brasileira, ouvirão uma reflexão universitária, uma reflexão acadêmica com uma bem organizada grade de temas, com diferentes enfoques, o enfoque dos familiares, os enfoques dos movimentos de direitos humanos, os enfoques como tendem a ser o meu enfoque, o enfoque do ministro José Gregori, com
a nossa tarefa de lembrar as razões de Estado, que são temas do realismo, sempre muito respeitável, de Bobbio, assim como ele é talvez o mais importante pensador dos direitos humanos do final do século XX, falando do tema dos arcana imperii, os poderes ocultos, isso que o secretário Marrei acaba de mencionar aqui, num sistema que se mantém aproveitando o não cumprimento de uma das promessas, de várias das promessas da democracia, também o título é bobbiano, a ideia da efetivação dos direitos humanos como o desafio central do momento em que já se conseguiu vencer a batalha da fundamentação. Então, parabéns ao Neve, parabéns ao Paulo Sérgio, a todos os painelistas, parabéns à USP. E é muito importante que destes 2 dias saiam propostas concretas, viáveis, que mexam com a compreensão ainda insuficiente que o nosso país vem revelando a respeito da importância do tema, não no sentido de apenas processar bem o seu passado, mas seguramente de, nessa reflexão em torno do passado, projetar o presente e, sobretudo, o futuro do país na rota da observância a respeito crescentes dos direitos humanos. Muito obrigado.